meu povo! Eu sou a Dani e sejam bem-vindas ao novo formato do KO News. Para começar, vamos falar do comeback do New West. O quinteto está preparando seu retorno confirmado pela empresa Plegeny, que acontecerá em algum momento do mês que vem. A agência afirmou que o grupo está trabalhando em estúdio no seu novo álbum, mas ainda não tem uma data certa para o lançamento. O último comeback de New West foi em outubro do ano passado, quando lançaram seu sétimo mini-álbum The Table, que teve como carro-chefe a faixa Love Me, que combina house, R&B urbano com uma melodia sofisticada, composta com a ajuda de Beckle. E aí, estão animados com esse comeback? Que tipo de conceito vocês esperam ver do grupo? Deixa nos comentários aí embaixo. Bom, enquanto os meninos do New West se preparam para alegrar os fãs, os Inner Circles ficam um pouco triste com o alistamento do integrante mais velho do Winner. Kim Jong-un começou oficialmente no dia 2 de abril o seu serviço militar obrigatório. Ele deu entrada no Nosan Army Training Center, na província de South Cheongcheong, para começar seu treinamento. Antes de ir ao centro, Jin-won deixou uma mensagem aos fãs, agradecendo pelo carinho e por acompanharem ele. Ele prometeu retornar com segurança, pedindo ao fandom que tomem cuidado dos seus irmãozinhos, Lee Seong-hon, Seong-minho e Kang Song-yeon. Bom, esperamos de verdade que Jin-won cumpra sua promessa e retorne em segurança. E falando em segurança, a antiga integrante do girl group, Kara, Kim Ji-young, sofreu um acidente por conta de um motorista que dirigia embriagado, adiando as filmagens de seu novo drama. A atriz e ex-idol está recebendo tratamento depois da colisão do veículo com o outro. O representante da agência de Ji-young, a KS Entertainment, afirmou que o acidente aconteceu enquanto a atriz voltava para sua casa depois das filmagens do seu novo drama, mas que felizmente está bem. Sofreu apenas umas lesões leves. Ji-young já está se recuperando e planeja retornar às gravações assim que estiver totalmente recuperado. Bom, desejamos a Jin-young uma melhora bem rápida. Enquanto isso, o programa da ABC, True Story, revelou que Hara, também ex-integrante do Kara, tentou entrar em contato com seu tio para ajudá-la a encontrar sua mãe antes de falecer. O documentário, que foi ao ar no primeiro dia de abril, revelou mais sobre a família da idol. De acordo com seu tio, a cantora estava à procura de sua mãe, o que foi uma recomendação de seu psiquiatra. O irmão mais velho de Hara, Go Ho-in, disse que após a cantora encontrar sua mãe, ela se sentiu estranha. Ela cresceu sentindo falta da mãe, mas quando a encontrou, não sentiu nada disso. Ho-in, que está atualmente criando uma petição para criar a lei Go Hara para proteger crianças abandonadas pelos pais, está em uma disputa legal contra a mãe da cantora, que está tentando tomar 50% do patrimônio da filha falecida. E sentimos em informar que o pai da líder do EAA, Jimin, faleceu. A empresa que agencia a artista, a FNC Entertainment, lançou uma nota que o pai da rapper faleceu de complicações cardíacas e que Jimin está em seu funeral junto com toda a família. Enviamos à família da cantora nossas profundas condolências. Já a SM confirmou que o Andy do Red Velvet teve alta do hospital. A cantora, que caiu do palco nas gravações do SBS Gaio Daejeon de 2019, no dia 25 de dezembro, sofrendo escoriações no rosto, fraturando o pulso e a pelvis, estava hospitalizada desde então. No dia 3, a empresa da cantora disse que ela recebeu alta do hospital e que está se recuperando bem e que vai poder voltar às suas atividades aos poucos. Bom, desejamos a ela uma melhora rápida. Já o novo vírus que vem assolando o mundo não está poupando as empresas de K-pop. Devido ao cenário pandêmico que estamos vivendo, a indústria do K-pop está sofrendo com o cancelamento de shows e eventos, o que vem afetando mais ainda as empresas pequenas. O isolamento forçado e prolongado está diminuindo a receita das empresas pequenas a medidas a quase zero, já que o lucro é basicamente promovido da venda de ingressos e álbuns físicos, com apresentações em público para a promoção de grupos e cantores novos, assim como pequenos fan-meetings. Se essa pandemia continuar por muito tempo, muitas dessas empresas abrirão falência. Mesmo as empresas grandes podem sofrer perdas significativas e demorarão para se recuperar. Muitos grupos estão adiando, até mesmo cancelando turnês mundiais, enquanto a solução para novos grupos está sendo a promoção online. Grupos rock, como TWO e MCMG, estão promovendo live streams e chats com os fãs para tentar alcançar e manter um pouco de sua popularidade. E falando de maneiras de promover grupos, tanto grandes quanto pequenos, o novo programa da Mnet, Road to Kingdom, está enfrentando críticas antes mesmo de começar as transmissões. Os primeiros teasers do programa deixaram os fãs nervosos, devido à edição que não foi vista com bons olhos. Nos vídeos que foram exibidos no canal do YouTube da Mnet, no dia 1º de abril, aparecem trechos de premiações oferecidas a grupos famosos como BTS, Monsta X e Seventeen, enquanto os participantes do Road to Kingdom são mostrados atrás deles com olhares tristes e de pena. O primeiro episódio do show irá ao ar no dia 30 de abril e terá a presença dos grupos Pentagon, On1F, Golden Child, The Boys, Very Very, On Us e TWO. E vocês? O que vocês acharam dessa estratégia da Mnet? Conta aí pra gente. Bom, agora falando um pouquinho de drama, o ator Jung Hae-in
fala sobre estrelar uma adaptação de um webtoon famoso. No dia 3 de abril, a F&C Entertainment confirmou que ela recebeu uma proposta para ser um protagonista da adaptação de Chip Dog Day, um webtoon popular, mas que ainda não decidiu se irá aceitar a proposta. A história conta a trajetória de um soldado que foi designado para encontrar militares desertores. A ideia inicial era adaptar a obra para um filme, mas foi decidido que uma minissérie seria mais vantajoso. E aí? Estão animados com a possibilidade de Jung Ha-in estrelar um novo drama? Devido à pandemia mundial, o governo coreano planeja implementar novas medidas de entrada no país. Na última quarta-feira, o governo estabeleceu uma nova quarentena obrigatória de 2 semanas. O número de voos internacionais caiu significativamente no primeiro dia da medida, e as autoridades ficaram ocupadas tentando encontrar transporte para os passageiros que chegavam, para que os mesmos pudessem chegar em suas residências com segurança. Coreanos que estavam fora do país se apresentaram para retornar, antes que os aeroportos fossem completamente fechados e que eles ficassem presos em outros países. Desde o dia 1º de abril, esses passageiros estão sendo obrigados a se isolarem por pelo menos 2 semanas, apresentando sintomas ou não do novo vírus. Cada um deles seguiu para sua residência em veículos particulares, de onde não poderão sair até que a situação se estabilize. As autoridades estão alertando as pessoas para cumprirem as medidas de isolamento, monitorando uns aos outros para evitar o crescimento da epidemia. Então é isso, esse foi o KayON News de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!